Mais um assunto direto BDO e hoje vamos conversar com o nosso sócio de auditoria contábil, Henrique Campos. Henrique, obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo. Obrigado a vocês. Eu queria falar um pouco sobre essa guerra comercial, né, Estados Unidos e China. Como que isso já tem chegado aqui e como que isso vai impactar, especialmente nas demonstrações contábeis dos próximos anos? Bom, Anderson, hoje você tem dois grandes polos de normas contábeis e de auditoria no mundo, né. Você tem que é também onde estão os capitais. Você tem o americano, que tem uma norma forte, uma norma até mais antiga, que foi o primeiro grande mercado de capitais do mundo. E nas últimas décadas, liderado inicialmente pela Europa, mas que depois conjugou, quase 100 países no mundo, vieram as chamadas normas internacionais, nascidas na Europa, com um conceito europeu, mas que acabaram adentrando várias jurisdições, vários países, porque a norma americana é muito presa à legislação, às questões culturais dos Estados Unidos. E é onde estão os dois grandes mercados de capitais. Com essa questão tarifária que está sendo discutida, o que a gente precisa ver no futuro é se existe o risco dos capitais irem para um outro eixo. Por exemplo, um eixo asiático, como Japão, China, Índia, Hong Kong, etc. Por enquanto, a gente não tem visto isso. A gente tem visto que as normas têm sido muito fortes e têm respondido essas questões das guerras tarifárias, deixando elas basicamente sendo discutidas do ponto de vista só tributário, de imposto. Porque a tarifa não deixa de ser um imposto direto ou indireto. Ou seja, por enquanto não tem tido esse impacto. O que é importante a gente visualizar é se os ativos vão se valorizar ou desvalorizar. Aí é para cada país, para cada indústria, e aí a gente tem que ver menos geopolítico e ver mais o caso a caso de cada situação. Isso acontece em qualquer cenário volátil que a gente encontra, né? Guerra, qualquer outro conflito geopolítico. A geopolítica do mundo está sendo desafiada, né? Você tem a questão econômica das tarifas dos Estados Unidos, você tem guerras importantes em movimento, de países que são jogadores importantes. Então, só para dar um exemplo aqui de Rússia e Ucrânia, são, têm impacto, por exemplo, no Brasil, porque eles são fornecedores de insumos importantes, são concorrentes em algumas commodities agrícolas. Ou seja, o Brasil foi impactado por essa questão geopolítica da guerra, né? Tarifa especialmente. E aí isso demonstra que aquelas cadeias de commodities, seja de petróleo e derivados, commodities agrícolas, minérios, elas têm sido mais impactadas. Então é natural que haja mais oscilações nos seus valores de ativos. Então, acho que aqui é importante a gente ver a camada mundial, mas também a camada nacional, né? O que cada país, qual que é a forma com que cada país vai responder. Voltando para as tarifas, o Brasil é um dos países que foi menos impactado, né? Está lá no, no percentual mínimo, o que também pode gerar oportunidades. Atacar mais o mercado americano, de fazer essa ligação de cadeia de supply chain, né, cadeia de fornecedores com a China. Ou seja, tem oportunidades e não para mais alguns setores maiores, outros menores, mas a gente também não pode deixar de olhar o cenário macroeconômico nacional. Aí também é um desafio, que é Uhum. mais uma camada que também pode impactar. A gente já consegue enxergar quais setores estão sendo ou serão mais impactados? Acho que os setores de commodities como um todo, onde o Brasil é um ator importante, como eu estava falando, petróleo, minério, commodities agrícolas, e a cadeia que se mistura, né, os insumos que se misturam com isso. Então, por exemplo, o setor logístico, o setor de química e de medicamentos para a agricultura. Então, esse setor que se conversa e que foi ao longo das últimas décadas se conversando e cada um vendo no que é mais forte para poder entrar nesse jogo mundial, todo esse setor tem sido movimentado.
Agora também o setor financeiro, como eu falei, né, a questão de para onde vão os capitais. Então os investidores que desejam ter o retorno do seu capital, eles vão fazer essa análise, né, de justamente verificar quais setores podem ser vitoriosos e quais não, para poder colocar os seus capitais no mundo. Então isso também é importante, ou seja, como que o mercado financeiro, os principais polos mundiais, e o Brasil também tem um polo importante, vão enxergar isso, vão fazer essa leitura para poder fazer os investimentos. Então, esse talvez seja o maior compasso do momento, ou seja, esse, talvez eles, a gente vai entrar aqui nas férias de inverno no hemisfério sul, férias de verão no hemisfério norte, e aí é normalmente quando os investidores voltam das férias, eles fazem o planejamento do próximo exercício. Né? No hemisfério norte, o ano vai de julho a Uhum, junho. Então, agora vai vir começar a chegar esses diagnósticos. E a gente vai começar a visualizar melhor para onde estão indo os capitais. legal. No começo você falou de padrões, né? Eh, da forma como isso está acontecendo e o que a gente consegue visualizar daqui para frente, você acha que corre, o risco de termos mudanças, reformulações na forma como a gente faz contabilidade aqui no Brasil? Acho que sim, uma coisa que a classe contábil no mundo tem feito com muita qualidade, você pega, por exemplo, o IASB, que é o órgão dos IFRS, né, as normas internacionais de contabilidade, eles procuram verificar essas demandas, vamos chamar assim, né, da comunidade financeira, e aí eles tentam trazer isso para atualizar normas contábeis. Então, existe hoje várias normas contábeis que já estavam sendo discutidas e continuam, mas você pode pegar essa agenda e, de repente, colocar um assunto novo lá. Então, uma norma que era importante, hoje é menos importante de ser atualizada, ela fica para o segundo plano na fila e coloca uma norma. Eu acho que, assim, nesse momento especificamente, não. Por exemplo, na Covid, né, na pandemia, você teve que ter respostas mais rápidas, porque ali foi um Uhum, caso de desafio maior. Por enquanto, a gente não tem visto. Que as autoridades têm falado, que a classe contábil no mundo tem discutido, é justamente ver a questão de provisões, de ativos valorizados ou desvalorizados, ver a questão macroeconômica de cada país. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o desafio dos juros, de inflação, que é uma coisa mais aqui no nosso quintal. Então, por enquanto, a discussão está nesse ponto, ou seja, ativos valorizados ou desvalorizados de acordo com esse cenário mundial, que é desafiante, mais o cenário doméstico dos países. legal. Esse cenário de conflito, tanto as guerras como, a questão comercial, né, da guerra da China e dos Estados Unidos, isso se prolongando a longo prazo, quais impactos você acredita que podem acontecer? Eu acho que pode haver uma revisão da cadeia de suprimentos mundial, e aí os investidores alterarem os capitais para essa nova visão global. Eu acho que a médio e longo prazo, se as empresas e os investidores observarem que vai haver uma mudança nessa cadeia entre países, né, Uhum, aí pode ser que haja uma mudança também dos capitais. A contabilidade ela é muito apegada ao destino dos capitais. A ideia é você uhum, prover informação de qualidade para que investidores, stakeholders, a comunidade como um todo, a mídia, possa analisar essas informações e tenha tomada de decisão. Acho que se a gente, nesse desafio, puder cada vez mais ter informações mais detalhadas, de maior qualidade, de forma mais rápida, a gente vai poder enriquecer o debate e fornecer essas informações de qualidade para os investidores, e aí eles vão mexendo esse destino dos capitais de acordo com o retorno que eles esperam. legal. Campos, eu agradeço muito o seu tempo e a sua entrevista aqui. E quando a gente tiver desdobramentos, novidades, a gente chama para falar novamente sobre esse assunto. Estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Esse foi o Assunto Direto BDO.